بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أما بعد. Respeitados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro, louvar e agradecer a Allah. E de seguida enviamos bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Hoje vamos voltar a falar sobre o Cacau Filipe, mas antes deixa-me tentar partilhar aqui o link como de hábito, que é para ver se conseguimos alcançar mais pessoas. Oh, Jorge Sataka, meu irmão, eu estou bem, graças a Allah. Não sei aí como é que você também está. Oh, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jorge Sataka, está ligado, mashallah. Estás ainda em Nampula, Jorge Sataka? Estás ainda em Nampula ou já saíste? Porque, infelizmente não participei do seu Nikah, né? Talvez depois de casar tivesse saído de Nampula. Ligar alguma coisa aí. Bom, mais uma vez, isso está no privado. Vamos para o público. Ok. Hoje é sábado. Hussein Abdul Ghafur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, meu irmão. Muito obrigado pela força que me dá. E vamos seguir nessa, não é? A batalha é longa e vamos tentar ver se conseguimos despertar a atenção a algumas pessoas. Bom, vamos aqui tentar falar do assunto, inshallah, em poucos minutos. Lamarana, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Seja bem-vindo, né? Bom, respeitados irmãos, vocês já têm estado a ouvir esta pessoa, este senhor que diz que é profeta, e nós como pessoas, na verdade, temos sido, isto é, somos levados, não é? Para qualquer lado, porque basta a pessoa dizer que eu vim de Deus, todo mundo já acredita. Tudo aquilo que a pessoa fala, desde o momento em que diz que eu tive contato com Deus, a pessoa logo acredita, não é? E vou falar mesmo destes senhores que andam por aí, que se dizem que se chamam discípulos de Cacau Filipe. Respeitados irmãos, estes senhores são senhores que primeiro não respeitam a crença de ninguém, não é? Há quem pode dizer, se calhar, nem você respeita a crença de outrem, né? A referir a minha pessoa, se calhar. Bom, nós respeitamos bastante as crenças, né, das outras pessoas. Falo concretamente da nossa organização, né? Os jovens, o pessoal que faz parte da equipe da Caravana de Dawa, todos nós respeitamos dos outros. O que nós temos feito não é verdadeiramente menosprezar, mas sim mostrarmos-nos as verdades. Agora, quando falamos dos Cacau Filipes, eles menosprezam, ou então não dão valor às outras religiões. As outras não, às religiões.
Porque eles partem deste princípio de que eles não são religiosos. Eu tive contato direto com eles, não é? Por isso falo na primeira pessoa. Como eu disse na outra live, que teríamos feito um debate por 2 vezes, eles mostraram este desinteresse, né? Jorge Sataka já está na Beira, né? Mashallah. Minha cidade é esta. Qualquer dia que eu vier à Beira, tens que preparar um bom Mbombwe. Se não conhece Mbombwe, então procura saber o que é Mbombwe. É TPC para si. Mbombwe. Prepara aí uma chima com Mbombwe, inshallah. Ok? Pronto, estive aqui a interromper um pouco. Portanto, estes senhores não têm respeito digamos, com as religiões dos outros, ou então as religiões, porque eles dizem que não são religiosos. Eu estava a dizer que eu tive contato direto com estas pessoas por 2 vezes. Nós solicitamos o debate e não quiseram participar. Motivo já falei na outra live, ou então no outro live. Aqui estou mesmo focalizado neste assunto que eles têm estado a falar sempre. Dizem os profetas anteriores vieram e não religião. Os profetas anteriores não vieram pregar a religião, mas sim vieram pregar a mensagem de Deus. Este tem sido, digamos, o maior, uma das bases da sua crença, de que eles não são religiosos, eles são discípulos de Cacau Filipe. Então, aqui bom, eu não tenho nada a ver se um dia responderem ou se eles decidirem pegarem nas minhas palavras e fazerem o que os outros já têm feito, têm estado a fazer, deturparem as minhas palavras. Isso não me preocupa. O que me preocupa são as ovelhas que, pronto, cegamente acabam seguindo este tipo de palavras. Eu, pessoalmente, quando estava na sede deles, cá na cidade de Maputo, no dia em que nós íamos fechar o nosso dossiê do debate, eu vi alguém aceitar, não é? A dizer francamente que na verdade eu deixo o cristianismo, passo a seguir o profeta Cacau Filipe e tudo mais. Então podemos imaginar quantas pessoas estão-se a deixar levar e não sabem para onde é que vão, né? Isto é muito preocupante. Por isso decidi trazer este tópico, que é para todos nós podermos estar dentro do assunto. Respeitados irmãos, os Cacós Filipes estão a levar as pessoas para o cacoísmo. Os Cacós Filipe, repito, os Cacós Filipe estão a levar as pessoas para o cacoísmo, porque eles dizem francamente que nós não somos religiosos, nós somos discípulos de Cacau Filipe. Sendo assim, eles estão a rejeitar, aliás, eles até dizem que nós não aceitamos nenhum sistema religioso. Nós não aceitamos nenhum sistema religioso porque nós não somos religiosos. Nós somos discípulos de Cacau Filipe. Assim dizem os seus discípulos. Logo, estas pessoas estão a fazer com que o seu profeta, ou então nasça aqui uma nova religião ou uma nova seita. Uma seita que usa o nome de Cristo, mas automaticamente esta seita está a ter um outro nome, que é o cacoísmo, porque eles são do Cacau, do profeta Cacau Filipe. Eles são dele, não é? Ou então eles pertencem a Cacau Filipe. Automaticamente acabam aqui, acabam tirando as pessoas da religião. Aquele que sai do Islã, aquele que sai do cristianismo, aquele que sai do judaísmo, aquele que sai do budismo, aceita o cacoísmo, ele está a entrar para uma outra seita, não é? Que se chama por cacoísmo, e que não são religiosos. Eles dizem que não são religiosos, não tem nenhum sistema religioso lá, mas são, sim senhor, seguidores de Cacau Filipe, né? Então, meu caro irmão que
se calhar já ouviu este tipo de pregação, de que Jesus Cristo não veio pregar nenhuma religião, de que nenhum profeta veio para esta face da terra pregar religião. Somente veio para seguir a mensagem de Deus. Saiba que esta não pode ser verdade. Esta mensagem não pode ser verdadeira, pois todos os profetas que passaram por esta face da terra vieram, sim senhor, pregar religião. Não só os cacós Filipes, assim como outros também dizem que Jesus Cristo não veio pregar religião. Jesus Cristo veio pregar o amor ao próximo. Dizem que Jesus Cristo veio pregar o amor ao próximo. Por isso que, mesmo quando a gente está nos transportes públicos, havia aquele sistema, né? Passou aqui no meio um sistema em que os evangelistas, os evangélicos, distribuíam pessoas, não sei qual era a igreja, aliás, eu sei, mas não posso mencionar, né? Distribuíam as pessoas nas paragens, ficavam nas paragens e subiam nos chapacéns, isto é, nos transportes semicoletivos, que era para estarem a pregar a palavra de Deus. E no fim eles diziam o quê? Eles diziam assim que eu não estou a pregar religião, não estou a pregar igreja, eu estou a pregar Cristo. Portanto, você pode ir para qualquer igreja que achar conveniente, ou a igreja que estiver mais perto de si. Então, aqui nós notamos também que mesmo estas pessoas acreditam que Jesus Cristo não veio pregar religião, mas sim veio pregar o Evangelho. Não veio pregar religião, mas sim veio pregar o Evangelho. Portanto, estamos a encontrar aqui os cacós a dizerem que eles não fazem parte de nenhum sistema religioso, porque Jesus Cristo não veio pregar nenhuma religião. E encontramos também aqueles que dizem ser seguidores de Cristo a dizerem que Jesus Cristo não veio pregar religião, mas sim veio pregar o Evangelho. O que é que nós, como muçulmanos, temos a dizer? O que é que nós temos a dizer ao mundo sobre esta matéria, sobre este assunto, principalmente quando o assunto é Cristo, quando o assunto é Jesus? Nós temos a nossa, digamos, esta permissão de interferir, porque é o mesmo Jesus que nós acreditamos que nasceu da Virgem Maria, é o mesmo Jesus que nós acreditamos que não veio morrer pelos pecados de ninguém, é o mesmo Jesus que nós acreditamos que não foi filho de Deus e não é Deus. Portanto, visto que é a mesma figura que é defendida de um lado, assim como do outro lado, nós também interferimos. Jesus Cristo veio divulgar religião ou não veio divulgar religião? Jesus Cristo veio pregar religião ou não veio pregar religião? Jesus Cristo veio, sim senhor, pregar religião. Aliás, primeiro nós temos que saber o que é religião. O que quer dizer religião? A religião quer dizer religar, não é? Religar entre o Senhor, isto é, a criatura e o seu Criador. Quando a pessoa está ligada, neste caso, com o seu Criador, esta pessoa é religiosa. Portanto, no mundo só podem existir duas religiões, porque nós temos Deus, que é o Criador de tudo e de todos, mas também temos, por outro lado, Satanás, não é? Satanás que também tem os seus seguidores. Aquele que obedece às ordens de Deus, este está na religião de Deus. E aquele que obedece ordens que não fazem parte de Deus, obviamente que está a obedecer outras forças, então esta pessoa faz parte também de religião. Portanto, existem duas religiões. Uma religião é religião verdadeira e a outra religião é uma religião, digamos, falsa, não é? Ou então uma religião que obedece ao diabo. Portanto, religião é um sistema de vida que a pessoa leva em consonância com as ordens do seu superior. Isto já é religião. Se a pessoa vive, digamos, obedecendo ao diabo, obedecendo o que o diabo diz, o que o diabo quer, automaticamente esta pessoa é religiosa, sim senhor. Ele está numa religião.
E ele, porque ele está a obedecer, não é? O seu superior. Se a pessoa vive de acordo com o que Deus quer, esta pessoa é religiosa. Agora, como é que as pessoas dizem que Jesus Cristo não veio divulgar nenhuma religião no mundo? Não, isto é mentira. As pessoas estão a usar estas palavras que é para poderem conseguir as outras pessoas para olharem para eles como seus senhores, assim como está a acontecer com os cacós, né? As pessoas, os seguidores de Cacó Filipe olham para o Cacó Filipe como o seu senhor, olham para o Cacó Filipe, isto é, eles são cacoístas. Futuramente, se calhar, podem vir a se chamar assim, cacoístas, ou cacoísmos, ou cacoistões, qualquer coisa, porque eles dizem que nós somos discípulos de Cacó Filipe. Então, sendo assim, Jesus Cristo não veio divulgar nenhuma religião. Mentira, isto é pura mentira. Portanto, há duas religiões no mundo. Uma religião, isto é, religião é código de vida. Se você obedece ao Satanás, você é religioso. Você é um religioso, está a obedecer ao Satanás. Se você, digamos, está a obedecer a Deus, você é religioso, está a obedecer a Deus. Então, tenho aqui a Bíblia. Vamos lá ver o Mateus, não é? Mateus, porque eles também usam a Bíblia, apesar de dizerem que a Bíblia para nós é um livro histórico, de acordo com os cacós, né? Dizem que a Bíblia para nós é um livro histórico, mas acabam usando na mesma. Eu vou aqui levar este versículo. Vou levar aqui este versículo. Sim, Mateus 7:21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, sabe? Recordem-se que eu disse que religião quer dizer seguir, neste caso, ter um código de vida, uma vida que há quem regula esta mesma vida, este seu modo de viver. Você não pode beber porque tem medo do seu Criador. Você não pode cometer adultério, tem medo do seu Criador, porque o seu Criador está-lhe a ver. Por outro lado, nós temos coisas que o Criador proibiu e temos aquele que é inimigo do Criador permitiu. Automaticamente, se você faz algo contra a vontade de Deus, então você está a obedecer ao Satanás. Logo, você é, sim senhor, religioso, você é religioso, mas a sua religião não pertence a Deus. A sua religião pertence a uma criatura, neste caso, ao Satanás, né? Então, todos nós no mundo somos religiosos. Isso tem que ficar muito bem claro. Todos nós no mundo somos religiosos. Como é que a pessoa vai dizer que Jesus Cristo não trouxe religião no mundo? Jesus Cristo não veio pregar religião no mundo. De acordo com a Bíblia, está a dizer, né, que só aquele que faz as vontades do meu Pai, que está nos céus, este é que entrará no paraíso. O que quer dizer que só aquele que vive submisso, aquele que se submete às ordens de Allah, este é que entrará no reino dos céus, neste caso no paraíso. E o que quer dizer Islam? Islam quer dizer submissão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, a partir deste versículo, você percebe que Jesus Cristo não foi, na verdade, cristão. Jesus Cristo não foi judeu. Jesus Cristo não foi hindu. Jesus Cristo não foi qualquer coisa, mas sim foi um muçulmano. Porque Islam significa submeter-se às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu ainda vou apresentar-vos este versículo que se encontra no Marcos, né? Tomara que eu encontre este versículo, tomara que não me fuja da cabeça. Marcos, onde é que está Marcos? Marcos 3, versículo. Marcos 3, versículo 31, vamos lá ver. 31, vamos até 35. Marcos 3, 31, 35 diz assim: a família de Jesus. 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram chamar a Jesus Cristo. Versículo 32 diz: e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora.
Versículo 33 diz: e ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34 diz: e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 35 diz: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Já viu agora? Esta foi a resposta de Jesus Cristo. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão. Eu não sei se faço perceber as pessoas. Jesus, para aquele que é religioso, Jesus não se deve olhar para esta figura de Jesus Cristo como seu Senhor. Não, porque a própria Bíblia está a dizer, na própria Bíblia ele está a dizer, né, de acordo com a Bíblia, ele está a dizer, Jesus Cristo disse o quê? Aquele que faz as vontades de Deus, esse é meu irmão. Essa é minha mãe, esta é minha mãe, esta é minha irmã. Aquele que se submete às ordens de Allah. O que quer dizer que muçulmano é irmão de outro muçulmano. Da mesma forma, quem professa outra religião também é irmão do outro, ou então é irmão daquele que professa esta religião. Portanto, Jesus Cristo aqui está a mostrar que ele veio, sim senhor, pregar religião, né? Quem é este que acredita em Deus? Isto é, quem é este, a quem é que ele se referia? Que aquele que, digamos, submete-se às ordens de Deus, este aqui é meu irmão. Referia-se a quem? Referia-se a um idólatra? Referia-se aos fariseus, referia-se aos sacudeus, referia-se àqueles que adoravam o Baal. Não se referia a estes. Ele referia-se exatamente àqueles que comungavam com a crença que ele veio transmitir. Estes é que são seus irmãos. Por isso que nós, como muçulmanos, nunca olhamos para Jesus Cristo como o Senhor, não é? Senhor, neste caso, como Deus. Não. Olhamos para Jesus Cristo como nosso irmão, porque acreditamos que Jesus Cristo veio, sim senhor, difundir uma religião no mundo. Como é que se chama esta religião? Isto é, no Israel. Como é que se chama esta religião? Chama-se Islã. Agora, como é que os cacoístas dizem que Jesus Cristo não veio difundir nenhuma religião? Não, Jesus Cristo veio, sim senhor, difundir religião. A religião que Jesus Cristo veio difundir é o Islã. Portanto, todos esses que estão a seguir Cacó Filipe automaticamente estão a ser tirados dos princípios que Jesus Cristo veio divulgar. Estão a seguir uma pessoa que é Cacó Filipe. Por isso que eles se chamam por discípulos de Cacó Filipe. Enquanto que Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, não estou a falar aqui de acordo com o Corão. Nem todos acreditam no Corão. Eu estou a falar aqui de acordo com a Bíblia. Apesar de várias pessoas condenarem o trabalho, mas eu prefiro bater na mesma tecla, que é para fazer perceber assim, meu caro irmão, que ainda não conhece o Islã, isto é, não conhece o Corão e nunca ouviu falar do Corão. Eu vou lhe apresentando ainda versículos bíblicos que é para você próprio poder refletir, ver. Vamos lá para o João 8. João 8, versículo 31. João 8, versículo 31. Vamos lá correr. João 8, versículo 31. 8, ok? 8 está aqui. Vamos para 31. Ok, versículo 31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Hoje nós encontramos já alguém que diz que também tem que ter discípulos, neste caso o Cacó Filipe. Aqui Jesus está a dizer, se vocês permanecerem nos ensinamentos que eu trouxe, vocês serão, na verdade, meus discípulos. O que quero dizer que os que seguiram, os que deram continuidade, os que creram em Jesus Cristo, estes foram conhecidos como discípulos de Jesus, né? Foram conhecidos como discípulos de Jesus. Não há aqui motivos de alguém vir hoje e dizer, deixem toda essa história, vocês devem ser meus discípulos. Quais são estes discípulos a que Jesus Cristo estava a se referir? Quem são os discípulos de Jesus Cristo a que ele estava a se referir? Discípulos de Jesus Cristo são aqueles que ele disse que os que se submeterem às ordens de Deus, estes, sim senhor, terão acesso ao paraíso. Estes é que eram conhecidos por discípulos de Jesus Cristo. Logo, eram religiosos. Aqueles que eram, permaneceram na palavra que foi ensinada por Jesus Cristo, estes, sim senhor, eram,
eram discípulos e não só professavam a religião islâmica, né? Portanto, não vejo aqui nenhum motivo. Aliás, quero aqui chamar a atenção a todos aqueles que estão numa religião, né? Principalmente Islã, estão no Islã e ao mesmo tempo, ao escutarem estas palavras de que Jesus Cristo não veio transmitir religião, acabam ficando assim: sim senhor, talvez podem ter razão que Jesus Cristo não veio transmitir religião. Eu posso dizer que isso é mentira, né? Isto é mentira. Dizer que Jesus Cristo não veio transmitir religião, não veio divulgar religião, é mentira. Jesus, sim senhor, veio divulgar religião. E a religião que Jesus Cristo veio divulgar é o que é submissão às ordens de Allah. Submeter-se às ordens de Allah. E submissão às ordens de Allah é Islã. Portanto, Jesus Cristo veio, sim senhor, transmitir uma religião chamada Islã. Se você quer seguir outros caminhos fora do Islã, é o que a Bíblia diz, não é? Aquele que não obedecer às ordens de Allah, obviamente que esta pessoa vai para... Aquele que não se submeter às ordens de Allah, obviamente que esta pessoa escolheu outro caminho. Mas aquele que se submeter às ordens de Allah, esta pessoa já tem garantido o seu, digamos, o seu paraíso. Portanto, vamos parar por aqui. Eu ainda tenho algumas coisas a falar sobre estes senhores, não é? Mas prefiro hoje parar por aqui porque já disseram, né? Já disseram que no mundo há só um profeta, que é o Cacó Filipe, porque nos tempos passados nunca houve aqui profeta, ali profeta. E eu quero trazer provas, né? Inshallah, numa outra live, vamos tentar ver se conseguimos trazer uma prova clara e viva, porque eles usam a Bíblia também, né? Eles usam a Bíblia também, mas usam a Bíblia como uma história, pois eles têm um livro deles, escrito pelo profeta deles, dizem que foi inspirado. Eu acredito que alguns deles estão a ouvir, né? Acreditam que foi inspirado, mas usam a Bíblia, muitas das vezes também usam os versículos bíblicos. Portanto, é nesses versículos bíblicos que eu quero lhes provar que o que eles andam a falar é pura mentira, é muita mentira mesmo. Pois dizer que no passado só houve um profeta, em cada época só havia um profeta, não havia dois profetas. Portanto, nessa nossa era, Deus só fala com Cacó Filipe, só Cacó Filipe que é profeta de Deus. Eu penso que as pessoas devem, digamos, ter a consciência do que eles estão a crer, do que eles estão a digamos, do que eles estão a crer, certo? Do que eles estão a crer. Portanto, inshallah, numa próxima ocasião, eu irei trazer este assunto se de facto Cacó Filipe é o único profeta e se de facto no passado não houve, digamos, múltiplos profetas ou duplos profetas e tudo mais, será que não houve no passado? Isso nós vamos poder falar, inshallah ta'ala, nas próximas ocasiões. Meu grande amigo Sataka disse para prolongar, mas o tempo já se foi, meu irmão. Falarmos muito também acabamos tropeçando, né? Sim, falarmos muito também acabamos tropeçando, né? Portanto, vais me perdoar, inshallah. Vamos tentar conversar nas próximas ocasiões, inshallah ta'ala. Por hoje é tudo, né? Por hoje é tudo e deixa lá. Querem Bacela 10 minutos? Não, é muito. 10 minutos é muito. Eu estava mesmo... o assunto de hoje tinha mesmo a ver com a religião de Jesus Cristo. Yosef está a dizer o que leva vocês muçulmanos a querer tanto contradizer a Bíblia. Acho que o Alcorão é muito pobre em conteúdo. Só vejo esse sheik distorcendo a Bíblia. Acho que ele acredita mais na Bíblia do que no Alcorão. Não é isso, Yosef.
Não é bem isso. Alhamdulillah, nós acreditamos no Alcorão. A nossa fé é muito forte no Alcorão e nós não distorcemos a Bíblia. O que acontece é que você nem acredita na Bíblia, Yosef. Não acredita, aliás, não acredita no Corão. E se eu for a lhe dizer que Jesus Cristo foi muçulmano através dos versículos do Alcorão, você vai dizer que o Alcorão está a falar a favor de mim, não é? Por isso que preferi trazer aqui versículos versículos da Bíblia, né? E a gente não distorce, a gente, aliás, nem paramos por detrás das câmeras, nós paramos sempre em frente das câmeras, que é para termos esta troca de ideias com as outras religiões, e temos feito isto, graças a Allah, e em nenhum momento a gente distorceu o versículo bíblico. Aliás, falando na distorção de versículos bíblicos, você sabe qual foi a língua que foi usada para escrever-se a Bíblia? Você sabe? Você não sabe qual foi a língua que foi usada para se escrever a Bíblia? Para você dizer que esse sheik gosta de distorcer. Você não sabe qual foi a língua que foi usada para escrever a Bíblia, sabe? A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito... Eu já estou a fugir do tópico, né? Já estou a fugir um pouco do tópico. Aliás, já tinha terminado também. A Bíblia foi escrita em hebraico e foi escrita em aramaico, não é? Foi escrita em aramaico, não é? Estamos a falar do Antigo Testamento. Foi escrito em hebraico e foi escrito em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Vou lhe dar aula, Yosef, tá bom? Vou te dar um pouco de aula aqui, bibliologia, que é para ver que a gente não distorce. Se a gente fala da Bíblia porque passamos por esta fase. Aliás, deixa-me aproveitar agora e dizer a alguns que dizem que Abdurrahman foi cristão. Não fui cristão. Em nenhum momento fui cristão, tá bom? Mas a gente estudou e continuamos a estudar, né? Cada encontro que a gente faz é um aprendizado para nós, percebeu? Portanto, nunca distorcemos as palavras bíblicas. Portanto, foi escrita em hebraico e foi escrita, ou então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e foi escrito em aramaico. O hebraico, você sabe muito bem que os hebreus, os israelitas, eles foram exilados na Assíria. Estou a explicar o irmão Yosef. Eles foram exilados na Assíria, sofreram cativeiro na Assíria e na Babilônia. A Síria falava-se o aramaico. Isso foi no ano de 722 que eles foram para a Síria. Na Síria, a Síria falavam o aramaico. E os deixe-me dizer ainda que esse 722 foi antes da vinda de Cristo. No ano 722 antes de Cristo. Você está a dizer que a gente está a distorcer a Bíblia? Você não nos conhece, hein? Portanto, foram para a Síria. A Síria falava-se o aramaico. Eles, como eram cativos, lá acabaram aprendendo o aramaico. E depois foram exilados na Babilônia. Você sabe, aliás, nem sei se você sabe, né? Mas o rei Nabucodonosor invadiu o Israel e os israelitas mais uma vez sofreram este cativeiro. Ficaram no cativeiro. Sabe quando é que voltaram para Israel? Voltaram no ano 536. Foi quando eles voltaram para Israel. E voltaram sob comando de quem? Voltaram sob comando de Esdras, que nós como muçulmanos conhecemos ele como Uzair. Esdras. Esdras, Deus deu-lhe a capacidade de memorizar a Torá. Antes de chegarmos até lá, deixe-me lhe dizer o seguinte, que o hebraico pelo qual foi usado para escrever o Taurat
tinha apenas consoantes, não tinha sinais vocálicos. Naquele tempo de Moisés, o hebraico que foi usado só tinha consoantes. Para os muçulmanos que estão a escutar neste momento, quando a gente fala de consoantes, não estamos a falar de... vamos lá dar exemplo aí no Coran de Huruf al-Muqatta'at. Temos o Surat al-Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Falei o quê? Quem pode saber o significado são aqueles que, se calhar, têm mais conhecimento ou viveram diretamente com o profeta, ou diz-se que só Allah é quem sabe o significado. Algumas versões ou algumas pessoas, não é? Era assim mesmo o livro de Moisés. Estava escrito só com consoantes. E os que poderiam ou os que sabiam ler e interpretar eram pessoas que viveram diretamente com Moisés. E com o decorrer dos tempos, já viu, Jorge Sataka, né? A sua parcela está sendo dada. Não sei se os seus megabytes estão a aguentar, né? Ok. Yosef aqui veio provocar um outro tópico. Interpretar estes, os que sabiam interpretar estes versículos eram pessoas que viveram diretamente com Moisés. E com o decorrer dos tempos, as pessoas acabavam enganando-se. Por isso que apareceu o Moshe ben Asher e os seus filhos, os seus 2 filhos, Naftali e mais um filho, que aqui não me aparece o nome, que era para porem os sinais vocálicos. E colocaram os sinais vocálicos. Estamos a falar de um tempo muito antes da vinda de Jesus Cristo. E muito antes dos judeus serem exilados, deles irem para a Síria. Portanto, chegou esta vez deles irem à Síria e irem para a Babilônia. E aí esqueceram-se definitivamente do hebraico. Passaram a falar o aramaico. Até que eles voltaram no ano de 536 antes de Cristo. E quando Jesus Cristo nasce, encontra o hebraico. Encontra o aramaico. E o hebraico era usado apenas nos cultos. O hebraico era usado apenas nos cultos. E vou te dar prova. Neemias 8, versículo 5 até 8. Neemias 8, versículo 5 até 8. Vai lá ver na sua Bíblia onde Esdras faz a oração e dá o significado às pessoas. Isto é, faz perceber às pessoas o que está escrito no livro. Porque muitos deles não conheciam o hebraico. Esdras é quem conhecia o hebraico e alguns membros da tribo levita conheciam o hebraico. E o hebraico era usado apenas para os cultos. Assim como os muçulmanos fazem. Os muçulmanos o que é que fazem? Quando entram nos cultos, dizem... Isto é, fazem os seus cultos em língua árabe, não é? Portanto, naquela altura também a língua que era usada para os cultos era o hebraico. E o povo falava o aramaico. E para as pessoas poderem perceber o que estava-se a tratar nos cultos, Esdras tinha que explicar, dar explicação. Por isso peço para si, para ir ver o hebraico, isto é, vai lá ver este versículo que eu dei, Neemias 8, versículo 5 até 8. Irá encontrar lá, né? Portanto, Jesus Cristo falava o aramaico. E você pode ver que este tempo todo houve muita distorção agora do Antigo Testamento. Para quando o aramaico,